Mandou o convite? Olá pessoal, prazer pelos contatos. Iniciando mais uma live, mais um assunto que associa questões atuais, dilemas humanos, desafios existenciais, práticas coletivas com terapia floral, a fim de acionarmos o equilíbrio que está dentro de nós e que pode ser favorecido pelas várias essências florais, pelas várias possibilidades que a terapia floral nos apresenta. Então, aqui agora falando sobre vida fitness, o equilíbrio do corpo, a beleza da forma associada ao fundo, à essência, ao equilíbrio das emoções. Quer coisa melhor? Uma forma elegante, associada a um comportamento coerente, a um relacionamento com você mesmo, consequentemente com o outro, harmonioso. Então, enquanto falo aqui para vocês, Breno está aqui do meu lado, Florença também, estão todos aqui. Daqui a pouquinho também Breno tem a sua palavra. Enquanto eu falo para vocês, estamos aqui com a mesa toda disposta com as essências florais de Minas, com as possibilidades terapêuticas que eu quero aqui, à medida que formos falando e ilustrando, de modo que esta live possa atingir o caráter didático, cultural e, acima de tudo e sobretudo, terapêutico. Que aqui agora, nessa junção, possamos todos estar fazendo uma terapia. E que essa terapia, que esta cura nos abrace e espalhe por todo o planeta. Pelo poder do mais sagrado, pelo poder da luminosidade que é inerente em todos nós. Bom, vida fitness. Fitness no sentido de estar relacionada à resistência, à força, à forma. Com equilíbrio. A forma com equilíbrio se dá quando a forma se conjuga com o fundo. E isto é que diz o hexagrama 22 do I Ching, que se chama graciosidade, beleza. E ele é representado por 2 trigramas. Naturalmente, um hexagrama compõe-se por 2 trigramas. Trigramas são os elementos da natureza. E neste graciosidade nós temos o fogo embaixo, a montanha em cima, querendo mostrar que aquele fogo que se manifesta com toda aquela beleza acima, a montanha, tem coerência e para ter validade precisa realçar sempre a adequação do fundo, da essência, do espírito, do interior, à forma, à expressão, à manifestação. E essa também é uma boa dica para o praticante e o buscador de uma vida saudável, fitness. Vamos lá. E ainda continua este hexagrama que a graciosidade, a beleza não é fundamental. Ela só se justifica quando é buscada com moderação e adequada, coerente ao fundo, ao interior. E é sobre isso que nós vamos conversar, porque é inteiramente possível exercitarmos isto, a adequação do fundo, da essência à existência, adequação do fundo à forma, existência, à medida também que vamos aí cuidando da beleza, da escultura, da maleabilidade, da resistência de nosso corpo através das academias, das ginásticas e tudo mais. Agora, quando a gente não consegue fazer essa conciliação, podemos cair nos exageros da vida fitness, que diz respeito ao excesso de práticas, de exercícios,
diz respeito também a uma frustração quando a gente não consegue cumprir a meta, e essa meta, pode ter certeza, ela tende nunca a ser atingida, porque sempre há uma cobrança, sempre há uma cobrança. Há na terapia floral possibilidades terapêuticas para tratar desta cobrança. À medida que nós vamos conversando aqui sobre esse dilema existencial, que chega a ser também um dilema, observe você, é bem atual, e as academias acabam também muito por substituírem o conceito das igrejas. Me lembro quando eu era criança, minha avó ficava muito sentida quando ela não conseguia ir na missa do domingo. Ela se sentia muito culpada, ela se recriminava. Também, em paralelo, em analogia, muitos que se dão à prática das academias ficam muito sentidos, se recriminando, se cobrando, julgando que vão perder todos os esforços anteriores porque não praticaram, porque não praticou hoje. Então, te convido a fazer essa analogia entre a igreja religiosa e as academias atuais. Do ponto de vista terapêutico, na prática clínica, nós temos observado muito isso. Mas, como em tudo, há maneiras de promovermos o equilíbrio, porque esse equilíbrio vem de dentro. É só observarmos silenciosamente, cuidadosamente as questões e tudo pode ser resolvido. E a terapia floral pode nos ajudar muito nesses diversos desafios que enfrenta aquele que busca a vida fitness. Porque no aspecto do benefício nós temos aí um corpo saudável, flexível, que está adequado também com a busca do equilíbrio emocional. Mas, na outra polaridade, observando os malefícios, nós podemos encarar um dos vícios que tem se tornado muito frequente nestes praticantes. Trata-se da vigorexia. Você já ouviu falar? Conhece algum vigorexo? Conhece alguém que tem esse vício por academia? Pois é sobre isso que nós vamos falar, e à medida que vamos falando, vamos tratando. A adequação do fundo à forma pode ser bem trabalhada com a essência floral Leonurus, que conjuga verticalização, teoria, essência, com horizontalidade, existência, materialidade, espírito com corpo. E essa essência floral trabalha em todos os níveis de comportamento, nesta coerência entre o que está em cima e o que está embaixo, entre o que verticaliza e o que segue os horizontes, entre o céu, entre a terra. A própria cor desta essência floral, que se chama, a essência é Leonurus. Essa essência floral é feita das flores da erva rubim. As próprias flores também representam essa conjugação do básico, do material com o mais sutil, com o que transcende, porque são flores da cor púrpura. A cor púrpura é a associação do vermelho básico com o azul que transcende. Pessoal, pelas diversas formas que observarmos esta planta, a assinatura, a etimologia, nós vamos encontrar, nós vamos deparar com essa busca de conciliação. O caule dela, a haste dela é quadrada, em forma de um quadrado, porém as quinas, as 4 quinas são arredondadas. Então aí está o simbolismo do quadrado e do círculo. Outra vez, material e espiritual. A cor púrpura, azul, associação do azul com vermelho.
E em grego, esta planta é conhecida por cardíaca. Cardíaca para os gregos é algo que serve tanto para o coração quanto para o estômago. Coração, um órgão que transcende amor. Estômago, um órgão mais básico da manutenção. Bom, como essência floral está na fórmula floral do sexto chakra, pois aqui nesta posição é que se dá a conciliação entre o vertical, o insight que penetra aqui no sétimo chakra e é codificado no sexto para bem percebermos a existência. Bom, e nesse chakra aí nós vamos deparar com outras essências florais fundamentais para melhor percepção da realidade. Leonuros eu conjugo aqui com a vida fitness no sentido de favorecer a percepção, o desejo, aguçar a necessidade saudável daquele praticante da beleza física de também buscar a beleza, a escultura da alma. Aliás, enquanto vai praticando seus exercícios na academia ou em casa, pode ir praticando alguns exercícios mentais bem saudáveis. Praticando agora. Um bom exercício que eu até dou como sugestão aqui é se portar como observador da sua própria mente. Então, olha só, você está exercitando o seu corpo físico e treinando, equilibrando a sua mente. Experimente fazer este exercício. Porte-se como observador da sua mente. Entre na sua cabeça, nos seus pensamentos e analise o que você está pensando. Mas sem julgamento, sem julgamento. Apenas analise. À medida que você for analisando, observando, você vai percebendo também que os pensamentos vão tendo mais espaço entre eles. E este espaço entre os pensamentos é que dá aquela faísca, aquela percepção, aquela possibilidade criativa. Já imaginou então? Enquanto você vai trabalhando aí na beleza do corpo físico, na saúde, na flexibilidade, na resistência, vai também se equilibrando em termos de mente, de pensamento. E vamos considerar, um dos pontos principais para o gênero humano trabalhar é a mente. Porque você pode ter tudo, pode ter um corpo magnífico, pode ter dinheiro, abundância, mas se você não souber lidar com a sua mente, uma cascata de desequilíbrios tende a se desencadear. Esses desequilíbrios vão para as emoções e das emoções para o corpo físico. Mas este vigorexo, aquele que tem o vício de academia, ele pode enfrentar também alguns distúrbios, que é consequência, que é característica mesmo desse tipo de vício. Como, por exemplo, nunca sentir que está bem na forma que está. Então há uma cobrança muito grande com relação à sua aparência e ele também pode ficar frustrado e até com raiva quando perde um treino, quando não consegue praticar um dia de exercícios. Além de muitas vezes ser característica desse distúrbio, desse vício, o exagero na prática. O exagero na prática, a cobrança de perfeição, a cobrança por não ter podido participar do treino naquele dia. Bom, para isto existe uma essência floral que trabalha nesta característica, nesta circunstância pelo qual o indivíduo passa, como vigorexo, ou que pode ser também uma característica dessa personalidade. Eis Philanthus, essência floral extraída das flores do quebra-pedra. E já se entende, quebra-pedra, quebrar conceitos, flexibilizar. Se existe uma essência floral que trabalha então na flexibilidade, na autoaceitação, na não cobrança, esta é Philanthus. E como você já deve saber,
Trata-se de uma planta muito conceituada na nossa fitoterapia, muito útil para tratar de cálculos diversos, principalmente cálculo renal. Muito utilizada desde os tempos antigos também para colírio. Filanthus, essência floral feita das flores do quebra-pedra, está também na fórmula floral do sexto chakra, para flexibilizar nossa percepção. Muito útil para aquele indivíduo que cobra demais de si mesmo, que cobra a perfeição. E este indivíduo tende à frustração. Então, aí nós já pegamos uma característica do indivíduo que pode bem também ser conciliada aqui com o tema, porque este vício em academia tem como característica básica a cobrança, a exigência, cobrança pela forma, cobrança por não ter podido participar do exercício. Agora, vamos ainda seguindo com Filanthus, porque este exagero também da academia, esse exagero de às vezes ter que praticar muitas horas, exercícios pesados, pode trazer lesão ao corpo físico e traz, principalmente nesta época do verão, de acordo com as pesquisas, estes distúrbios na parte estrutural decorrente de excesso de esforço em academia tendem a ser mais comuns. Esses distúrbios tendem a ser mais comuns. E eles vão atingir joelho, coluna, pernas, ombros, as diversas partes do corpo. Tendinite patelar, tendinite de Aquiles, estiramento muscular, tudo isso pode acontecer. Bom, tratamento para isso na terapia floral? Eu pensaria na associação de Filanthus com verbenácea. Daqui a pouquinho eu já falo um pouco mais sobre verbenácea. Mas os dois estão dentro do sustentável. Você que já é conhecedor da terapia floral, sabe que o sustentável trabalha na flexibilidade e na resistência. É o composto dos florais de Minas que nós orientamos para as dificuldades, os distúrbios na parte estrutural, ossos e músculos, na parte mais rígida do nosso corpo. Então, em se tratando dessas lesões aí, o sustentável é também o tratamento. E dentro dele está o Filanthus comentado. E falemos um pouquinho da verbenácea, porque ela também pode tratar aí, ó, de uma das características desse vício por academia, que diz respeito ao fanatismo. A ponto até de um indivíduo, verbenácea, explicando um pouquinho antes sobre a mesma, verbenácea é a essência floral feita das flores da Córdia verbenácea, uma planta poderosíssima como anti-inflamatória. E como essência floral, esta propriedade ainda persiste, continua. Há uma lei básica e fundamental que mostra o seguinte: quando uma determinada planta na fitoterapia tem tais propriedades, como essência floral, estas propriedades persistem, continuam numa instância mais superior, ou seja, abarcando o comportamento. Se esta planta, Córdia verbenácea, que é também conhecida popularmente por Maria Preta, Caatinga de Barão, aliás, erva baleeira é o mais comum, fiquemos nesse nome então. Mas como ela é anti-inflamatória, fitoterápica, age no corpo físico, como essência floral, ela vai ser útil como anti-inflamatório para o comportamento. E o que é uma pessoa inflamada? O que vocês acham? O que é uma pessoa inflamada? Uma pessoa inflamada é aquela muito entusiasmada, exagerada, que tende ao fanatismo, porque o exagero, o fanatismo, o excesso de entusiasmo são características comportamentais inflamadas. Se nós formos observar, tudo isso tem relação com o excesso de yang, força yang. Então, aquela característica
do que tem o vício por academia, de ter que abdicar excessivamente dos compromissos sociais, de coisas que podem até alegrar a sua vida em função da exigência ferrenha por ter que praticar muitas horas de exercício, isso é tratado por verbenase. Levando em consideração, pessoal, a sabedoria diz: todo excesso, todo esforço exagerado precisa ser compensado pelo repouso forçado. Se não vai pela consciência, muitas vezes tem que ser forçado. A essência floral verbenácea trabalha naqueles conceitos de equilíbrio dentro de nós, nos ensinando, nos fazendo a saborear o entendimento de que tudo que é demais acaba sendo de menos. A virtude é, pois, o dom do meio termo. Nem demais ao céu, nem demais à terra. Nem demais ao físico, nem demais ao espírito. Mantenha o meio termo. É a melhor de todas as posições. Assim, dessa forma, incorporando esses dizeres na vida fitness, isso pode garantir um corpo saudável, sem exigência, conjugado com o equilíbrio, com a busca também do requinte, do calibre emocional, do treino equilibrado dos pensamentos, de saber domesticar a mente. Maravilha. Aliás, podemos até utilizar estes momentos que nós estamos praticando exercício físico, que nós estamos na academia, ou na bicicleta, ou fazendo caminhada. Nós podemos utilizar este tempo para irmos trabalhando em conceitos mais abrangentes em nossas mentes. Primeiro, como por exemplo, fazendo esse exercício de observar o que nós estamos pensando, sem julgamento, sem culpa, sem briga, sem conflito. E assim, quando nós já estivermos treinando nessa parte, vamos incutindo, vamos inserindo bons pensamentos aí na mente, levando em consideração que tudo que se manifesta neste mundo, tudo na sua própria vida, é resultado de uma causa sutil. Tudo o que é imanente vem do transcendente. Saibamos, pois, agir no sutil, nos pensamentos. Bom, e nas minhas práticas terapêuticas, eu tenho utilizado muito esta ação do sutil, criar no pensamento, equilibrar os pensamentos nas crianças, principalmente nas crianças muito ansiosas. O exercício para elas tem sido este, de observar os pensamentos. E até como incentivo, eu tenho recomendado a elas que pratiquem essa observação dos pensamentos e ensinem para os seus pais, para os seus irmãos. É uma boa referência, Ou que ensine para o seu amiguinho que está mais nervoso, mais preocupado. Bom, então já foi dito que verbenácea e filanto são componentes do poderoso sustentável, que age nos ossos e nos músculos, também nos cabelos, nos dentes, nas partes mais rígidas, mais resistentes de nossos corpos. O sustentável é muito utilizado nas doenças como reumatismo, artrite, artrose, muito útil para favorecer a reconstituição óssea, como no caso de implante dentário, no caso de fraqueza nas unhas. Mas como? Terapia floral não age no sutil? Sim. Dentro do sustentável, como dentro de todos os nossos produtos, nós vamos ter um conjunto de essências florais, no caso dessas fórmulas compostas, um conjunto de essências florais que vão trabalhar em questões comportamentais que precisam ser equilibradas para que esse código sutil fique bem organizado
a fim de que ele se manifeste com coerência no corpo físico. Ademais, estes produtos, que são florais essenciais, fórmulas já prontas para uso, agem dentro do pressuposto de uma nova farmacologia quântica. O que é isso? Apesar das altíssimas diluições desse produto, é muito diluído, os componentes aqui são muito diluídos, ele abarca a ação no corpo físico sem contraindicação, sem efeito colateral, sem interação medicamentosa. E os nossos livros, os nossos relatos, os nossos arquivos confirmam tudo isso. E você também que é terapeuta, que já utiliza, sabe do que eu estou falando. Bom, mas também há neste que está exageradamente centrado nas exigências da academia, nas exigências de manter um corpo físico em forma, a questão do alimento. Há muita privação com relação ao que comer, há também culpa quando come o que não deve, e muitas vezes tudo isso pode representar uma panela de pressão que explode a qualquer momento se não houver um controle. Bom, falamos aí da adequação do fundo, essência, a forma, existência, corpo físico, buscando esse equilíbrio, que está em cima, que está embaixo, com a essência floral Leonuros. Falei também de filantos, para a cobrança de mais, verbenácea, para esse exagero, esse fanatismo de muitas vezes até criar igrejas em forma de academias. Vale observar essa questão, vale observar. Mas agora vamos observar também aqueles que estão obcecados por dietas e vivem calculando as porções, as quantidades, as proteínas, os carboidratos. Ou também aqueles que cometem exageros com ingestão de certos alimentos que dizem favorecer a forma física. Aí chamamos atenção para o Magnificat Liquor. Magnificat Liquor, como você, terapeuta que está participando dessa live, sabe, mas para você que não sabe, eu reforço aqui. Trabalha no autocontrole e satisfação. São palavras bem abrangentes para querer traduzir reeducação alimentar. Muito útil para você que precisa trabalhar no senso interno, para que esse senso se manifeste externamente, no sentido da real necessidade em quantidade e qual a qualidade do alimento que deve ser ingerido. E se precisa ser agora. Então, Magnificat Liquor desenvolve em nós 3 perguntas básicas fundamentais que são oportunas antes da ingestão. Primeira, realmente eu preciso de me alimentar agora? Com coerência, sem rigidez. Eu preciso? Segunda, se preciso, esta qualidade que se apresenta é favorável para o meu corpo físico? Terceira pergunta, se sim, e a quantidade? Será que eu preciso de tanta quantidade? Na prática, o que se observa é que o tratamento com Magnificat Liquor, por trabalhar em questões comportamentais, emocionais, carência afetiva, insatisfações diversas, cansaço, até também que a gente tende a descarregar, descarregar na ingestão de alimentos, por trabalhar então nessas questões internas, ele trabalha na reeducação alimentar, no sentido de comermos com melhor qualidade, alimento que faz bem à saúde, e menor quantidade, a menor quantidade necessária. Bom, há também
Há também, deixa eu ver aqui, pergunta aqui, ó, serve para autocontrole do vício de bebida e de drogas? Serve também, viu? Serve muito bem, porque quando este vício em droga ou bebida é consequência de desajustes emocionais, e sempre é carência afetiva, insatisfação interna. Agora, nesse sentido, minha cara, quem fez a pergunta, já respondo, a essência floral ruta é formidável para trabalhar nas questões do vício, porque desenvolve a autonomia, a força de vontade, tá? Magnificat Liquor pode ser utilizado em casos de preocupação de anorexia, saborexia, no caso da escassez, também sim, porque trabalha na ideia de suprimento, suprir-se, saber suprir-se do que realmente é necessário. E a ideia de escassez também é uma ideia que vai contra a abundância divina, no sentido de ser uma distorção do conceito de equilíbrio também. Agora, a essência floral ambrósia, que está dentro do Magnificat Liquor, ela é o floral orientado para essa questão. Medo da escassez. Está dentro do Magnificat Liquor. Gente, é uma composição muito rica mesmo, que favorece aqueles distúrbios gerais comportamentais que trazem como consequência a ingestão desequilibrada, em quantidade ou em qualidade. E isso, por essa questão, quase todos nós temos que trabalhar um pouco, porque tantas vezes nós sentamos para alimentar e nem pensamos se realmente precisamos do alimento. Bom, mas há também aquele, na prática dos exercícios, que sofre pela falta de persistência. Então, aquele que precisa desenvolver até a persistência para praticar o exercício, a academia. Nesse sentido, nós recomendamos aquelas essências florais que acionam a energia Yang, que são quais, por exemplo? Apresento uma delas aqui, ó, sonchos, para a pessoa que desanima facilmente, mas lavândula também é uma. Então, observe que dentro deste quadro aí, dentro deste tema, várias possibilidades podem ser tratadas. Depende do indivíduo, depende da situação pela qual o indivíduo que busca a vida fitness está passando. Agora, de modo geral, para aquele distúrbio relacionado também à beleza da apresentação física, aquele distúrbio relacionado à idealização da imagem, a cobrança por uma imagem idealizada, a idealização de uma imagem que está muito pouco associada à realidade, vai a essência floral jasmino, que é muito útil para a autoilusão. E esse distúrbio aí acaba conjugando também com a cobrança. É uma distorção de percepção. A essência floral jasmino trabalha nas ilusões, ilusão com a forma, imagem idealizada e que traz até distúrbios comportamentais, aquela idealização que não encontra uma associação com a realidade prática. Há também neste processo aí da academia, da vida fitness, em exagero, é lógico aqui, pessoal, nós estamos contemplando todos os benefícios da vida fitness. São louváveis. Todos esses benefícios são, quando praticada com coerência, observando essa adequação do fundo, da essência, à forma, com compasso equilibrado, respeitando a energia Yin e Yang, sem exagero, tudo isso vai promover bem-estar orgânico e sutil, emocional.
Aqui a nossa conversa é com relação ao tratamento que se deve quando há desequilíbrio neste processo. E um dos desequilíbrios outros que nós podemos notar também nessa prática, que é tratado pela essência floral nicosiana. Essência floral feita das flores do tabaco, é aquele relacionado à competição. Uma competição que se estabelece primeiro no indivíduo com ele mesmo. Ele está querendo utilizar o corpo dele até mesmo como elemento de desafio, carregando pesos exagerados, esforçando exageradamente, então desafiando a própria situação orgânica. Outra vez vai cair naquele ponto. Tudo que é demais acaba sendo de menos. Mas também há a competição com o outro, mesmo que essa competição seja silenciosa, uma competição com o outro, com o corpo que se apresenta mais bem esculpido, mais musculoso. E nesse sentido aí, a essência floral nicosiana feita das flores do tabaco é muito importante para o trabalho. Esta essência floral é muito útil, nicosiana. Vamos ver se o Breno consegue encontrar a foto dela aí para mim apresentar. Nicosiana, ela é muito útil quando há uma recusa ao saudável confronto interno. Então o indivíduo busca exageradamente os riscos externos, principalmente por meio de mobilidades do corpo físico. Aqui a nicosiana. Essa daqui também, para quem perguntou sobre vícios, é muito orientada. E pelos estudos de etnobotânica, o impacto da planta no desenvolvimento da humanidade, nós vamos ver o quanto que esta planta, o tabaco, é importante para a cultura atual, para os vícios atuais. Bom, gente, muitas coisas há para serem ditas e muitas maravilhas Breno ainda falará para vocês. E a Florence está dando aqui para vocês um presente, que quem está participando dessa live tem um cupom de desconto. É só inserir o cupom na hora de fazer a compra. Esse cupom vale até o final do dia de hoje, até às 24 horas do dia de hoje. E o cupom é Live Floral. Um cupom que dá 10% de desconto em todos esses produtos que nós estamos conversando aqui. E outros também, tá? Na sua compra. É um presente para vocês que a Florence está concedendo. Florence, a nossa bela filha mais jovem. E quero te convidar também para o curso que nós ministraremos, um curso que trata-se de uma experiência inovadora, uma experiência curativa nos jardins do Sítio Florais de Minas para você. Chama-se Conheça-te e Cura-te. Um curso para você que é terapeuta, mas para você também que não é terapeuta. Um curso para o ser humano. Será ministrado por Breno e por mim, do dia 28 a 30 de abril, aqui na sede dos Florais de Minas. Com muito prazer estamos lhe esperando, com ideias que vão expandir sua mente e um café gostoso, um café mineiro, para, enquanto estivermos saboreando, termos aqueles papos que também aquecem a alma. Com muito prazer. Agora passo a palavra para Breno e fico aqui do lado ouvindo também. Gratidão pela participação. Olá, boa tarde a todos. Alegria, satisfação participar desta live tão importante nos dias de hoje, que trata da vida fitness e como os florais em geral podem ajudar. Bom, a Islamara já tratou bastante bem, de uma forma ampla,
e também com alguns detalhes a respeito da vigorexia, que é o vício na academia. Mas, assumindo uma postura mais geral, nós podemos concordar que o homem, ele tem uma tendência natural para querer ver, e a mulher tem uma tendência natural para querer ser vista. Então, isso é histórico, está assentado nas nossas aptidões perceptivas, né? Então, isso é assim. As deformações que isso aí podem ocorrer, as desordens que possam eventualmente ocorrer nesses dois ímpetos, yang e yin, podem ocasionar o que nós chamamos de corpolatria, que é uma outra forma de dizer idolatria do corpo, de si mesmo, do próprio corpo ou do corpo do outro. Então estou tecendo alguns comentários em linhas gerais da corpolatria ou idolatria com o próprio corpo ou com o corpo do outro. Bom, quando há um desprezo, um descuido muito acentuado com o próprio corpo, né, que é o templo do Espírito Santo, nós usamos uma essência floral que é a lactuca, feita das flores da alface, uma alface rústica. Então, uma alface onde não se colhe, não se faz uso culinário dela, é uma alface mais silvestre. Então, destas flores da alface, colhemos a essência floral lactuca, que pode tratar esse aspecto extremo do descuido, do desprezo com o próprio corpo, né? E aí o simbolismo desse seria como se viver comendo alfaces, né? Aquele extremo assim da desnutrição, mas pode tratar do lado oposto, ou seja, uma idolatria com o próprio corpo ao ponto de alimentar-se de uma maneira desordenada, no sentido assim de um capricho extremo para obter o máximo deste corpo, aí caracterizando o que nós chamamos de complexo de Adonis. Então, a essência floral lactuca, ela é especialista em tratar o complexo de Adonis. Alguém pergunta se pode o vício em academia, a vigorexia, ser tratada também como uma fuga. Não há a menor dúvida. Existe um aspecto também de fuga. Pode existir. É claro que tem um aspecto, estou falando do vício, porque há um modo, né? Porque a questão é toda de desproporções, né? Tudo pode ser adequado e tudo pode ficar desproporcional também, né? Agora, se tratando do vício, da vigorexia, sem dúvida alguma pode existir aí fuga, escape. E neste caso, então, a essência floral é fúcsia, feitas com as flores do brinco de princesa, né? Agora, o complexo de Adonis é quase que uma contraparte do narcisismo. Observe que em todos os dois casos há uma atenção extrema com relação ao corpo. O corpo é o objeto, é o foco da consciência. A consciência está o tempo inteiro analisando o corpo, ou num sentido aprovativo, no sentido de adoração, de beleza, né? Idolatrando o corpo, aí seria o narcisismo, ou, digamos, no sentido de baixa autoestima, de insatisfação, de frustração com o corpo, achando, num caso, ele é o símbolo da perfeição, no caso do narcisismo, no outro caso, ele é o símbolo da imperfeição. Nestes casos, nós, além da essência floral lactuca, podemos usar também a essência floral Magus, que é a mesma Crab Apple do sistema Ba, feito com as flores da macieira, né? É interessante porque, se vocês observarem os contos de fadas, vocês podem observar que toda vez que há o complexo baixo, um complexo qualquer ligado a baixa autoestima ou rejeição de alguma parte do corpo, ou de baixa autoestima, ou a pessoa tem alguma dificuldade física, ou não gosta de algum aspecto da sua aparência, nos contos de fadas a macieira vai estar presente. Quando ela perde um pedaço do corpo, quando falta algum membro, alguma coisa,
o pé de peira, a pereira vai estar presente. Então, isso está assentado até, vamos dizer assim, na literatura de tempos, né, de tempos já recônditos, né? Bom, agora, se há uma idolatria, uma atenção exagerada com o corpo do outro, bom, neste caso, nós temos, por exemplo, a essência floral Lilium, né, uma essência floral muito importante. Agora, no caso do cuidado excessivo, particularmente do homem, com a própria autoimagem física, quando ele presta atenção demais na própria aparência dele e começa a gastar uma energia tremenda em lidar com essa aparência e procurando uma perfeição assim absurda. É claro, temos que ter higiene, temos que ter cuidado, temos que cuidar da beleza, tudo isso é normal, né? Mas quando isso extrema, numa tal maneira que a pessoa fica cuidando do corpo de uma maneira unilateral, né? Então isso vira um exagero, bom, aí sim nós temos o que se chama de metrosexualidade, né? E que caracteriza, vamos dizer assim, um aspecto que é mais feminino, porque o homem, quando presta atenção demais em si mesmo, ele deixa de prestar atenção na mulher. Ou quando ele quer chamar a atenção demais de outros homens, né, através até da competição, aí nós temos uma desordem, né? De qualquer modo, frustração com os resultados da vida fitness pode levar ao apelativo de dietas perigosas. A Janamara já tratou disso aí e já falamos na essência, já falou na essência floral Solanis, ou não? Acho que não, né? Não falou. Então, quando o exagero da vida fitness levar a um exagero também nos padrões alimentares, nós usamos a essência floral da lobeira, da fruta do lobo. Olha a metáfora, o boi também come a lobeira e ele morre pela boca. Então, quando a pessoa está se gradativamente se prejudicando no ponto de vista da saúde pela boca, só lembrar dessa metáfora da lobeira, do lobo, né? Que o grande problema é um problema da oralidade, de se matar pela boca, né? Agora, quando a frustração dos resultados da vida fitness levar, por exemplo, pode acontecer cirurgias desnecessárias, né? E a gente vê por aí, pelas redes sociais, às vezes resultados danosos de cirurgias que são, no mínimo, questionáveis. Há um exagero, né? Há uma pressão tremenda da sociedade para que, principalmente a mulher, tenha um corpo perfeito, né? Que isso aí é uma coisa que cria uma pressão tremenda sobre as mulheres, principalmente, né? E agora também lá vai alcançando os homens, porque a virilidade tem sido muito condenada, né? A virilidade está sendo colocada hoje, na atualidade, como alguma coisa que não é muito boa. E, no entanto, a vida inteira, né, desde que o homem é homem, a virilidade é importante. A virilidade é o símbolo do sacrifício. Cristo foi extremamente viril na medida em que ele se sacrificou a própria vida. Precisa ter muita coragem, esse fator masculino de autossacrifício. Então, a virilidade faz com que os homens se tornem débeis, incapazes de fazer sacrifício, até pela própria mulher, até pelos mais fracos, indefesos, os inocentes. Aí começam a surgir as covardias, as traições, porque o homem não tem a virilidade harmoniosa, que é crística, né? Então observe que essa perseguição ao masculino, em seus aspectos da virilidade e do seu sacrifício, hoje está trazendo graves prejuízos para a masculinidade, né? E com isso colocando em risco até a preservação da espécie humana. Então é preciso ter muito cuidado com essas cirurgias absurdas. Se a academia não dá conta, aí então vamos pela cirurgia, né? Aí aquilo é o tudo ou nada. Isso é típico da essência floral calêndula silvestre. O pessoal vive nos extremos, né? Então essa é uma essência floral para esse tipo, né, que vive nesses extremos, que chega a esse tipo de
de atuação no próprio corpo. Claro, outras essências florais são importantes também, tumbérgia, orégano, para quem esqueceu até o propósito do corpo, o propósito último do corpo, o mais íntimo propósito do corpo, que é a manifestação do Espírito Santo, né? Da nossa iluminação, da nossa caminhada espiritual. E o corpo, então, como templo do Espírito Santo, é sagrado. Então a gente tem que ter cuidados, né, ao lidar com este corpo, né? Agora, as frustrações com os resultados da vida fitness podem ocasionar coisas ainda mais graves. Por exemplo, a pessoa pode partir para o ilícito, por exemplo, do uso de anabolizantes, né, com riscos incalculáveis, intoxicação e até morte, né? Então, neste caso, a vida fitness, ela pode oferecer, se ela não atender às frustrações nela, se ela ocasionar frustrações, se ela não for vivida de forma harmoniosa, ela pode trazer desregulamentos alimentares, né? Pode trazer cirurgias desnecessárias, uso de substâncias ilícitas, né? E pode ocasionar estados até mais graves de depressão e até mesmo suicídio. Então, é preciso buscar uma posição harmoniosa entre a vida fitness e a vida do cotidiano, a vida espiritual, né? Não há necessariamente uma dualidade entre musculação, por exemplo, que é típica da vida fitness, e meditação, que é típica da vida interior. É possível conciliar as duas coisas. É possível cuidar do corpo, mas também cuidar da alma. É possível fazer a meditação até dinâmica, até dançando, até fazendo exercício, né? Claro, existe a meditação do silêncio, que é insubstituível, mas então não existe um antagonismo. Uma pessoa que pratica a vida fitness pode e deve fazer meditação. Aliás, é essa meditação que vai auxiliá-la a fazer com que a vida fitness seja harmoniosa. Então, e outra coisa, ela pode praticar inclusive a dança, como fazem os sufis, né? Que é uma espécie de vida fitness, ao mesmo tempo meditativo, né? Então, são muitos cuidados que precisa ter, né? A pessoa não pode chegar a fazer da vida fitness um masoquismo, né? Fazer do corpo o seu próprio instrumento de tortura. A Janabara já colocou algumas coisas a esse respeito, né? E um extremo do extremo, não estou aqui fazendo nenhum julgamento, porque eu não posso fazer um julgamento coletivo. Cada pessoa sabe como está vivendo a sua vida fitness, não é verdade? Isso tem que ser uma autoanálise, cada um que se julgue a si mesmo, mas aqui são alguns pontos de alerta, né? Então, de qualquer modo, por exemplo, a competitividade, a Janamara já chamou a atenção o uso da essência floral nicosiana, né? Agora, para efeito de autoavaliação, né, para busca do conhecimento de si mesmo, para quem pratica a vida fitness, eu sugiro, sonde dentro de você mesmo os vícios capitais, né? Será que existe ali traços da vaidade, da vanglória, do orgulho, da soberba, de narcisismo, né? Ou baixa autoestima, ou frustração, ou traços de inveja, né? Não estou julgando ninguém, eu estou pedindo, isso serve antes de tudo para mim mesmo, né? Aliás, tudo que nós falamos, o primeiro a ouvir somos nós mesmos, né? Então, em todos esses casos, por exemplo, vaidade, vanglória, orgulho, soberba, nós temos a essência floral que pode tratar. Tropeolum, feita das flores da capuchinha, Elianthus, feita das flores do girassol. Temos para inveja, por exemplo, a essência floral artemisia, de modo que os florais de Minas e os sistemas florais em geral são uma verdadeira bênção, porque dispõem de produtos simples, inofensivos, sem efeitos colaterais, mas que podem ser de imensa ajuda para nós fazermos a nossa caminhada espiritual
estando no mundo, sem ser subjugado pelo mundo. Essa é a minha palavra. Vou passar de novo aqui para a Edna Mara, ela vai despedir de vocês. Obrigado. Pessoal, então falar de vida fitness associando a terapia floral é sugerir uma ideia, um olhar de equilíbrio em tudo que nós fazemos. E nessa questão, neste assunto, com relação à prática dos exercícios, a adequação da essência, espírito, sutil, comportamento, a expressão, corpo físico, existência. Seguindo esse ritmo de equilíbrio, observando, e nós estamos aqui nesta existência justamente para esse exercício de buscar o equilíbrio. Seguindo esse ritmo equilibrado entre a energia Yin e Yang, nós vamos atingindo a graciosidade, que representa sim a adequação do fundo à forma. Para você, com muito prazer, estas palavras que, como disse Breno, primeiro tocam nos nossos ouvidos. Que possamos todos nos reformar em cima destes contextos. Com muito prazer, aguardando vocês aqui para o curso no final de abril. Namastê.